É isso daí, nação. O Zinho e o Pascoal rasgaram elogios ao Flamengo, dizendo que a torcida do Mengão merece muito ganhar esse Mundial pela festa que tem feito, por ter empurrado o time aí nessa despedida, né, do Brasil, partindo para Marrocos. Então foi uma festa espetacular, espetacular. E nós vamos reagir aqui nesse momento, por isso, nação, já chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? Antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet, basta você clicar no primeiro link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que pode levar você a fazer de R$3.000 a R$5.000. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Então vamos aqui para as notícias do Mengão. Sonha muito com essa conquista, então a gente vai acompanhar nesse Aeroflá, a saída do ônibus, esse carinho, né, que o torcedor do Flamengo vai demonstrar com certeza para os jogadores, esse incentivo, esse ânimo a mais. Muitos deles, claro, não tem condições de fazer essa viagem, acaba se tornando cara, muita gente trabalha, claro, né, a maioria trabalha, mas com certeza estarão passando toda a energia positiva para que o Flamengo consiga, nesse Mundial, ter uma grande campanha. Se espera que passe pela semifinal, que faça uma grande decisão, talvez contra o Real Madrid. Expectativa gigantesca, Dani, de todos Real Madrid nós. Que venceu agora há pouco, né? A gente viu aqui. Temos algumas questões aqui para tratar também. O Militão saiu machucado, o Benzema com desconforto muscular. O Vini Júnior tomou uma entrada do Gabriel Paulista, que foi expulso da partida, mas está tudo bem com o Vini. Oswaldo Pascoal. Sim. Pelo que você viu desse Real Madrid hoje, e aí a pergunta vai ficar injusta, mas pelo que você acha que pode chegar o trabalho de Vitor Pereira neste tempo de treino, tem jogo? É osso. É osso. É osso. É osso. Mas eu acho que vai dar jogo. Eu acho que não vai chegar. Não é a passeio. Agora, eu sou obrigado a concordar com o Zinho quanto ao que ele disse ontem. O Flamengo tem uma memória tática. Quando você já escuta os jogadores do Flamengo que estão jogando, dizer que está difícil entender o que o treinador está querendo, porque o treinador do Flamengo, ele dá liberdade quando o time tem a bola. Quando você tem a bola, o time tem a liberdade para criar. Os jogadores têm a liberdade para chegar ofensivamente. Mas tem a mesma obrigação quando não tem a bola, na recomposição. E confesso para você que muitos deles não têm essa capacidade de recomposição. E aí está, para mim, o grande problema do Flamengo nesses últimos tempos com o Vitor Pereira. É a chamada recomposição, né? É o jogo sem bola. Alguém que vai correr para alguém. E a gente tem um cara que foi mestre nisso, que é o Zinho, que corria para todo mundo. Então, ele sabe muito bem do que ele está falando. Então, quando o cara faz isso, quando você tem essa memória e pode fazer novamente, mas dá para jogar trazendo um pouquinho o Everton Ribeiro mais para trás, numa linha de 3, com um volante fixo, o Thiago, né? Com o Gerson e ele numa linha de 3. Libera na ponta, para aqui um pouquinho mais adiantado, o debochado, que também não está jogando nada. Vamos falar logo a real. Precisa achar onde é que ele está, porque ele não apareceu ainda. Precisa se reencontrar. Não chegou, voltou da Copa do Mundo e a gente não sabe onde é que ele ficou. Teve pubalgia, teve questões físicas, né? Tem, mas tudo bem. Mas aí é o seguinte, o futebol não permite que você tenha tempo para respirar. O futebol é duro muitas vezes com você, porque você não tem esse tempo. O jogador fala, não, eu preciso agora de alguns dias e tal. Não vai ter, porque você tem... Já tinha uma final contra o Palmeiras, tem 2 partidas decisivas, tem um Mundial pela frente. Então, o futebol não perdoa. O futebol não te dá perdão. Se você tem a capacidade de executar, executa. Então eu acho que o Flamengo tem... vai ter jogo. O time do Real Madrid... Olha, o Real Madrid... Se fosse há um mês... Aí você dizia assim... Um mês atrás você falava... o Flamengo tá em chance. Porque o time do Real Madrid não estava legal. Agora voltou. Agora já está encorpado. E aí? Agora é osso.
Mas vai ter jogo. Vai ter jogo. Antes não tem é chegar e dar um outro passeio, jogo. não. Não é chegar e passeio, não. Não é passeio, não. Essa viagem aí é a Vera. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a promessa de Aeroflá, os torcedores do Flamengo empurrando o timezinho. Você conhece bem essa torcida, sabe o que ela é capaz de fazer nesse caminho pro Marrocos. Olha, Zinho, já vou começar lendo as mensagens aqui, ó, porque o Vander Dulce tá falando assim, o VP tá encaixando na prateleira do Abel, do Abel Braga, do Domi e do Paulo Souza, que são técnicos que a torcida do Flamengo não tem mais muita paciência, né? Então, Zinho, diante disso que o Pascoal falou, eu já quero te ouvir no Boa Noite, assim, não dá pra sentar o treinador e falar, olha aqui, VP, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, a partir do dia 12 de fevereiro a gente joga como você quiser, mas agora me ajuda a te ajudar? Dani, um abraço novamente para você, para meus companheiros queridos. Estávamos lá no YouTube. Coisa tava boa lá, né? Pegando fogo. E aqui também. Vem com o nosso clube aqui. Olha aí, só, o clube já tem jogador passando ali, assim, hein, Zinho? Tá no escuro, mas a gente tá vendo enquanto você fala a imagem dos jogadores. Não, vai dá nessa. pra ver. Isso é muito bom, esse é o grande momento. Por isso mesmo, eu acho que chegou a hora de você não ficar de biquinho, de jogar chuteira no chão, de treinador não entender que o time tem essa memória tática que o Pascoal falou, recuar, dar um passo atrás, conversar com os atletas. É importante os jogadores que a gente está vendo aí, ó, entrando para um momento histórico. Você vai jogar uma final de campeonato mundial. Primeiro uma semifinal, passando, chegar a uma grande decisão. Não cabe você pensar individualmente. Na minha vida de atleta, se eu conquistei algum título, foi coletivamente. O Pascoal falou, você corria para todo mundo. Mas o time corria. O time tinha uma formatação. O time tinha... Cada um tinha a sua função. Então você correr, né? Você brigar, marcar, mas você está sabendo que o seu companheiro também vai fazer, que está encaixadinho, que o treinador está passando corretamente. Cara, a coisa acontece, flui. Acho que o Flamengo tem que aproveitar esse voo longo, refletir, sentar. O time ofensivamente, a gente sabe que tem condições, tem potencial. Agora tem que se organizar defensivamente. Eu tô com você, Dani. Não tô pensando no Real Madrid, não. Eu tô pensando na semifinal. Que é jogo osso também, é jogo difícil. Então tem que se preocupar primeiro em montar esse time para vencer, para conquistar essa classificação. E aí chegou na decisão, se for o Real Madrid, cara, eles são os favoritos, tem o melhor elenco, tem o melhor time, é o europeu, é o gigante, é o maior campeão, aí o clube com o maior número de títulos. Então, assim, eu acho que o Flamengo, com essa percepção e passando, chegando na final, tem a sua chance. Não é o favorito? Não é, mas tem a sua chance. Desde que os jogadores, com o treinador, sentem, se organizem, né? Eu já dei a minha opinião de formatação tática desse time. Com essa formatação, eu acredito que tem uma chance, tem uma possibilidade, né? E como torcedor rubro-negro, que está aí fazendo um Aeroflá, eu como brasileiro, eu sou brasileiro e vou torcer mesmo. Pro time do Brasil, vou torcer. Além da minha origem toda no Flamengo, né? Eu cheguei com 11 anos de idade no Flamengo. Então eu vou torcer muito mesmo pro Brasil e pro Flamengo. É isso, a gente viu ali a imagem, parecia o Felipe Luiz, antes dele o Vidal entrando no ônibus que vai levar os jogadores do Flamengo até o aeroporto. Ontem ficou bravo depois do jogo, havia-se uma especulação, né, de que ele poderia não ir à viagem, mas tudo isso parece resolvido. O Vidal embarcou ali junto com todos os outros jogadores e assim eu te dou boa noite, Mauro Naves, presidente. Já já a gente vai no Cícero Melo, mas eu quero te dar uma boa noite aqui antes, porque, ó, tem gente dizendo que prefere o Casablanca, é o Dario Franco, tem gente que prefere o Ver o Flamengo hoje. Porque quando a gente fala de América do Sul, a América do Sul já aprendeu nos últimos anos a olhar Flamengo e Palmeiras como, opa, hoje em dia não é a mesma prateleira. Não tá, assim como a gente fala do Mundial, de que tá difícil lutar com os caras, sim, tá difícil jogar com um time brasileiro, Libertadores ainda dá. Acho que não é tão discrepante essa diferença em relação à Europa, mas existe. E o mundo? Sim. Vamos esquecer o real, vamos esquecer a Europa. Tô falando de... não, pode incluir, mas África, Oceania, América do CONCACAF. Como é que olham com um domínio, com um favoritismo ou olham de igual?
na opinião de vocês? Eu acho que nos últimos anos, pelo que o Flamengo vem conseguindo fazer, e não só em termos de conquistas, também em termos de conquistas, mas em termos de mercado, acho que a atuação dos times no mercado também os faz ficar mais conhecidos. Então o Flamengo foi lá e contratou por empréstimo o Andreas Pereira do Manchester United. Na mesma janela foi lá, bateu no Chelsea e contratou o Kennedy por empréstimo. Foi agora e pagou uma nota para tirar o Gerson do Olympique de Marselha. Contratou e teve êxito, né? Foi jogar o Mundial, etc. e tal, com o técnico português, com o Jorge Jesus, que lá em Portugal, o Flamengo, e a gente teve recentemente aqui o Bruno Andrade, né, nosso companheiro, que é jornalista lá de Portugal, falando que depois da passagem do Mister e dos títulos, o Flamengo passou a ser muito acompanhado, mais do que o Palmeiras do Abel, né? O Flamengo do Jorge Jesus, muito acompanhado em Portugal. Então, eu acho que o mundo percebe que, nesse momento, existe um time... Assim, claro que os times, os nomes dos times, as figuras, né? Eles já foram conhecidos em um momento ou outro, mas eu acho que na atual fotografia do futebol sul-americano, nos outros continentes, incluindo a Europa, se entende que existe um ou dois times, mas no caso o Flamengo, que é um time que se coloca financeiramente no mercado e esportivamente em competições de destaque. Então é um time que passa a ser mais vezes falado, tanto do ponto de vista competitivo, quanto nas atuações de mercado. Isso torna o Flamengo, de agora, um Flamengo mais conhecido do que foi na época do Zico, do que outros clubes brasileiros que já beliscaram essa oportunidade de jogar o Mundial. O teto, eu acho que é a divulgação da própria Liga Brasileira, né? A gente tem um potencial imenso pouco explorado, porque a gente não tem, eu falei Liga Brasileira, mas nós temos um campeonato brasileiro. Sim. Liga mesmo, a gente... Ainda não tem. Liga no conceito de Liga de clubes, né? Nós não temos. E não sei se vai ter, mas... Eu sou cético e pessimista em relação a isso, mas a gente tem um potencial muito pouco explorado, né? O futebol brasileiro é pouco falado no dia a dia lá fora. A gente... Ele é periférico nesse então, a real é que o Flamengo não é notícia no dia a dia no mundo, né? Nenhum time brasileiro ou sul-americano é. A gente, mesmo tendo um campeonato melhor que o argentino, por exemplo, acho que as marcas Boca e River se vendem muito melhor no mundo do que qualquer time brasileiro. E não tem nem a metade da torcida que tem o Flamengo. Mas são questões mais filosóficas e organizacionais, né? Portugal, pelas questões que o Zupac colocou, olha para nós, e até por questões de língua e de relação Portugal-Brasil, olha mais do que o resto do mundo. Até pelas redes sociais a gente consegue sentir isso, né, Léo? Sempre tem portugueses que conversam com a gente, né? Sim, é normal também que seja assim. Agora, quando chega uma competição, a curiosidade se aguça, você quer saber um pouco mais, você... os nossos correspondentes lá na Europa, né, na Espanha em especial, Gustavo, Linares, falam muito sobre isso. Agora vai se começar, assim, o torcedor do Real Madrid, até hoje, ele tá olhando pro Valência, ele tá olhando pra dentro. Ele vai começar a olhar pra fora agora, ele vai querer saber o que tá acontecendo, se informar um pouco mais. É claro que ele sabe de onde veio o Vinícius, é claro que ele conhece a história de uma maneira geral, mas os pormenores, ele não tá tão interessado ainda, ele vai ficar interessado agora. Agora ele vai se aprofundar um pouquinho mais e vai querer saber o que está acontecendo. A gente estava vendo também o Pedro Henrique Torre falando sobre os relacionados para a viagem, 31 jogadores, entre eles o Bruno Henrique, que não está pronto, não está à disposição do Vitor Pereira, mas ele viaja também para dar aquela força. É claro, lógico que eu não vou conseguir ler todos esses nomes, lógico. Eu estava esperando isso. Mas tá aí, ó, todos os relacionados, então, do técnico Vitor Pereira, e eles embarcam daqui a pouquinho, e a gente já estava mostrando para vocês também o horário, a partir das 7 horas da manhã, eles chegam, está programado para eles chegarem lá no Marrocos. A gente estava falando sobre o time do Flamengo, sobre o nervosismo, e eu queria a tua opinião, Léo, e também a tua, Zupac, sobre... se o Flamengo, ele sente os últimos jogos antes do Mundial, ou se apaga absolutamente tudo e começa uma nova temporada, digamos assim, no Mundial, nesses 2 jogos do Mundial? Eu acho que a injeção de confiança que poderia dar, por exemplo, num grande jogo contra o Palmeiras, ganhar, isso você perdeu. Né? Então, eu acho que você tinha a chance de te levar com o embalo e não dá para falar que o time chega embalado para o Mundial. Certo. Chegar embalado teria sido ganhar do Palmeiras, jogar bem contra o Palmeiras, ganhar do Palmeiras e carregar esse embalo. Então conta.
Não, eu acho que você perdeu uma chance, né? De chegar com a confiança lá no alto. Eu acho que não dá para falar que o Flamengo está indo para o Mundial sem dúvidas. Muito seguro de um começo de temporada forte, de estar no seu melhor momento. O Flamengo, não, a gente fala em teto, né? O Flamengo não está no seu teto. O Flamengo não está jogando nesse princípio de ano o melhor que ele pode jogar. O que é natural, tá? É começo de temporada, é um novo técnico, o time perdeu um jogador que era, embora jovem, um pilar, que era o João Gomes. O Flamengo sem bola podia muito fazer o que fazia sem bola, porque tinha o João Gomes para ajudar muito ali. E o Gerson é outro perfil. E o Vitor sabe disso e sabe que todo mundo vai ter que dar um pouquinho mais sem bola para poder compensar. Então, sim, não é o melhor Flamengo. E acho que não vai ser semana que vem. Vai ter que ser muita superação, erro zero e entrega. Cada jogador vai ter que entender que, especialmente no eventual final com o Real Madrid, cara, o jogo sem bola ele é absolutamente fundamental. E acho que ele tem batido muito nessa tecla nas entrevistas, porque ele sabe disso, né? Se a gente pegar a confiança, bater lá o confiômetro no torcedor rubro-negro, na semana em que o Flamengo apresenta o Vitor Pereira e contrata o Gerson, se naquela época você perguntasse pro torcedor qual é o grau de confiança dele pro Mundial, era um grau X. Hoje, esse grau é X menos 5, X menos 10. A confiança diminuiu. Diminuiu porque até o presente momento, o Flamengo titular que a gente viu em campo não correspondeu àquilo que o torcedor esperava quando o Vitor Pereira foi contratado, quando o Gerson foi contratado. Isso vai ter efeito nos jogos do Mundial? Não sei, sinceramente espero que não. Mas que na comparação com antes da temporada e no atual estágio da temporada, o nível de confiança diminuiu, porque até o presente momento as coisas não andaram tão rápido quanto os mais otimistas esperavam. É o que o Léo falou. É normal que o Flamengo tenha encontrado os problemas que encontrou até aqui, mas isso eu acho que impacta um pouco naquilo que o torcedor acredita que o time seja capaz de fazer e o que ele acreditava antes de ver o time jogar. Tamanho, com as imagens recuperadas, agora há pouco isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, o Aeroflá. Os jogadores passando por todo esse corredor vermelho de torcedores rubro-negros, recebendo os jogadores no aeroporto. Neste momento, eles já devem estar no avião e daqui a pouquinho o avião levanta voo rumo ao Marrocos. A gente tem uma prévia da escalação do Vitor Pereira para a partida. Vamos mostrar então como é que o Vitor Pereira entrou ontem em campo com esse Flamengo. Na vitória contra o Boa Vista, entrou com Matheus Cunha, porque o Santos sentiu uma lesão. E aí na lateral, Mateuzinho na lateral direita. Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz, depois Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, depois o Cebolinha, Arrascaeta, depois Matheus França, Pedro, depois o Marinho e o Gabigol. Foi assim, então, que ele colocou, né? Entre parênteses foram as mudanças que o Vitor Pereira fez ao longo da partida. E ele falou principalmente sobre as laterais. Nós temos 4 laterais diferentes uns dos outros, e vamos precisar dos 4 para jogar esta temporada, que vai ser longa, né? E no Mundial também vai depender das equipas adversárias. Portanto, estamos à espera do próximo adversário. Portanto, vai depender um bocadinho, porque eles têm características diferentes. O Ayrton não é igual ao Filipe, e o Mateuzinho também não é igual ao Varela. Portanto, tenho que depois, jogo a jogo, ir definindo quem para mim se adequa mais ao tipo de jogo que pretendemos. Ouvimos o Vitor Pereira falando dessa questão dos laterais. Agora há pouco a gente passou rapidinho nisso. O Zupac falava do Kobo. Começo até contigo, Léo, pegando esse gancho de ser uma escolha casada, provavelmente. Sim. Queria saber se você concorda. E qual o peso da escolha ser pró-dupla do Felipe Luiz pela figura do Felipe Luiz em uma competição internacional que todo mundo sabe quem é o Felipe Luiz? Lógico. E porque ele é um lateral construtor, né? Então, na iniciação das jogadas, ele vai ser muito importante, numa saída mais limpa. Tudo bem que o Léo sabe fazer saída de bola também, mas o Felipe qualifica muito isso. E como o Flamengo não tem... o Flamengo joga com 2 meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro, mas nenhum deles é de lado por definição, por natureza. Então, se o Flamengo não tiver pelo menos um lateral que faça corredor ali... Quero que o Rodinei fazia muito bem na última temporada. O avião, né? Então é isso daí, nação. Deixa o like no vídeo, se inscreva, ativa o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.